Bom, outra informação importante que a investigação está traçando nesse início de diligência é que o atirador, ele poderia ter uma facilidade de manuseio da arma, mas não tinha um treinamento específico para atirar, porque ele teria ali errado muitos disparos a curta distância. Essa é a interpretação do delegado Hamilton Caviola. Vamos dar uma olhadinha. Eu também acho essa impressão que ele tinha um contato com a arma anterior, mas isso não significa que ele foi treinado para cometer esse crime. Pelo amor de Deus, isso eu descarto totalmente, que ele foi treinado, não. Vamos treinar você para você ir lá matar. Para, isso eu acho que não houve. Até porque se ele fosse treinado e tivesse um adestramento de profissional, ele não atingiria as pessoas da forma como atingiu, né? À distância, ele atirava aleatoriamente e atingiu o braço, atingiu perna, atingiu o pescoço, atingiu no... Bom, aí tem uma questão que ainda está no princípio da investigação e os delegados provavelmente estavam se referindo a uma questão, olha, um soldado do crime que recebeu treinamento para matar. Isso eu também, pessoalmente, acredito que não existiu. Agora, o que acontece é que uma pessoa que tem uma arma ilegal, ele poderia, eventualmente, ir num quintal e numa área isolada e testar em tiro ao alvo o crime. Agora, é claro, numa situação de estresse, dentro de uma catedral, no entorno cheio de gente, com policiais militares patrulhando por conta aí do reforço do efetivo em época de fim de ano. E tem outro detalhe, os alvos móveis. Quando começa a ouvir o disparo, todo mundo sai correndo. É claro que também não é fácil. Agora, a polícia tinha dito que tinha entre 15 e 20 pessoas na igreja naquele momento. Se você atira e acerta 9 pessoas, mesmo que algumas no braço, de raspão, eu acho, Zezé e Rose, não sei se vocês concordam, que tem um índice de acerto importante aí. Eu acho, mas quando fala isso de treinamento, eu estou me lembrando de algumas coisas que começaram a ser ditas logo depois do atentado. Quando a gente ainda estava aqui narrando os fatos que aconteciam, que não tínhamos ideia precisa do que era, e as pessoas, tinha gente que vinha e falava, foi um atentado terrorista, né? Houve esse tipo de colocação. E o que eu acho que o delegado fez foi descartar completamente que ele tivesse participado de algum... Eu acho que não é nem de bandido, mas assim, ter sido cooptado por algum movimento para então sair matando gente. Que era um ataque terrorista, né? No sentido político da coisa. Eu também acho absurdo. Para mim, o que essa figura teve foi um surto. Acho que estava surtando já há muito tempo e, por azar, ninguém percebeu. Porque se alguém tivesse percebido o grau de psicopatia dele, teria conseguido evitar também que tantas mortes, né, acontecessem. É isso que eu acho. Verdade. Mas concordo, ele acertou muita gente. 15, ele acertou 9, 8, e todo mundo menos. Correndo, né? Todo mundo correndo, pô. O cara era bom no... Pois é, quando o delegado fala que ele não era um especialista, eu acho que assim, que ele não era um atirador daqueles que você consegue atirar no alvo, no meio da cabeça, aquela coisa toda, quando a gente vê em filme, né? Mas que ele tinha familiaridade com o manuseio da arma, eu acho que ele tinha, porque o que um dos personagens que nós entrevistamos no primeiro dia, o seu Pedro, ele disse que o atirador descarregou a arma nas vítimas, e imediatamente recarregou. Sim. Uma pessoa que está nervosa, uma pessoa que não sabe manusear, ela tem dificuldade em recarregar a arma. Eu não entendo muito de armas, mas eu não... Porque, assim, para a polícia, os pais, o pai dele, a família, a irmã, disseram informalmente que nem sabiam que ele tinha arma e que desconheciam, inclusive, que ele tinha esse armamento em casa, aquela coisa toda, né? Agora, eu acho que a fala mais importante ontem do delegado foi justamente dizer que ele agiu sozinho, que não houve nenhuma influência, não houve conluio, não houve nenhuma facção, ou também não teve ninguém aí de alguma religião por trás pedindo, né, às vezes para fazer um atentado. Não foi igual no exterior.
Eu acho que ele teve um surto, estava depressivo, né? Isso depois a gente vai ver com as informações. E que ele estava raivoso, com ódio. Zezé escolheu os alvos e, infelizmente, os alvos eram aqueles que estavam dentro da igreja, né? Eu acho e ontem, que a Zezé... foi premeditado. Foi, eu também acho, sim. A igreja, sim. Agora, e aí eu acho que tem a ver com aquilo que você falou ontem, da história, do problema que ele tinha com o pai, do pai ser tão católico e se ausentar da casa, que é o que falam, né? A gente não tem certeza, né? Agora, o que ontem uma fala de um dos irmãos das vítimas que morreu lá no atentado, ele disse o seguinte: não tem, o meu irmão, ele não estava no lugar errado, ele estava no lugar certo, que era numa igreja. O problema é que as pessoas estão doentes. E é isso mesmo, porque todo mundo fala assim, estava no lugar errado, na hora errada. Não é o caso, ele estava no lugar certo. Na hora certa que era a missa. Exatamente. Então, na verdade, é assim, nós não temos como prever, Zezé, e o próprio padre ontem falou, que não tem como pensar no super esquema de segurança e isolar a catedral, porque tem que ser a igreja... Pelo amor de Deus. E a igreja tem que ser um lugar aberto para as pessoas, toda a igreja tem que ter as portas abertas. O que houve foi uma tragédia, fruto de um surto, eu imagino. Verdade. E esse surto provavelmente muito antes, né? Porque claro que houve um tipo de premeditação quando ele sai de casa com 4 carregadores de pistola, uma pistola e um revólver calibre 38. Eu acho que ele foi construindo na cabeça dele uma história, sabe? Uma história de perseguição, uma história que levava ele para esse lugar. O tempo que ele levou para construir essa história, a gente nunca vai saber. Muito difícil. Mas foi bem antes dele executar essa história. E em relação a ele não estar nervoso, eu acho que isso é próprio de quem está doido, gente. Não é por nada, não. Porque numa situação dessa, sabendo você que tem ali na frente um coisa da polícia, porque a base da polícia está ali, você treme nas bases. Você vai ficar nervoso, não vai, gente? Claro.